Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo paramos aqui, né? Íamos começar a falar um pouquinho sobre a extração, que é um outro método para separar misturas homogêneas, certo? Então vamos lá. Esse método, gente, é um método muito utilizado no laboratório, né? Então, vou dar aqui um exemplo de extração para vocês. Todo mundo sabe, e aí fica a dica, né? Tem como você fazer uma análise de combustível que você compra para colocar no seu carro, né? Tem como você ensinar isso para os seus alunos do ensino médio. E como é que a gente faz essa análise da gasolina para saber se ela está adulterada ou não? A gente faz um processo de extração do etanol da gasolina e a partir dessa extração a gente consegue determinar o teor de etanol na gasolina. Então é mais ou menos assim, né? Então se eu pegar aqui um recipiente com gasolina, a legislação, quer dizer, as normas, cada hora elas apontam uma porcentagem diferente, né? Isso variou no decorrer do tempo, em função da disponibilidade e do preço do etanol e da gasolina, né? Então existe aí uma recomendação que varia um pouco, mas normalmente o teor de etanol, depois vocês têm que ver como é que está hoje, mas o teor de etanol está por volta sempre de uns 25%, mais ou menos 25%. Faz muito tempo que eu não checo isso. Esse experimento faz tempo que eu não faço com os meninos do ensino médio, mas então não lembro exatamente qual que é a porcentagem de etanol na gasolina. Mas vamos supor que seja 25%, tá? Então, ou seja, 1/4 do volume da gasolina, 1/4 é etanol, né? Só que é uma mistura homogênea. Quando eu misturo etanol na gasolina, eu formo uma mistura homogênea, mas 1/4 desse volume é etanol, certo? Não fica separadinho assim, fica homogêneo. Muito bem. Por que o etanol se mistura na gasolina? Porque o etanol, se você olhar lá a estruturinha dele, né? Se você olhar, tem aqui a parte apolar, que se solubiliza na gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Então a gasolina é extremamente apolar, né? Em função do etanol, na sua estrutura, conter uma parte dela apolar, ele se solubiliza bem na gasolina, razoavelmente bem, né? Então forma uma mistura homogênea. Então 1/4 desse volume é etanol. Como é que eu descubro esse 1/4 desse volume? Simples, processo de extração. Se você olhar bem para a estrutura do etanol, ele também tem hidroxilas. Então, as forças intermoleculares nas moléculas de etanol é por ponto de hidrogênio também, né? Você tem forças de London e pontos de hidrogênio. Então, o etanol ele é muito solúvel em água, né? Por justamente conter os mesmos tipos de forças intermoleculares que a água tem, né? Então, o que eu faço sabendo disso? Ó, perceba que a gente aqui de novo vai estar propondo um método de separação pensando nas diferenças. A gasolina não é solúvel em água, o etanol é. Eu tenho uma mistura de gasolina e etanol, eu quero separar essa mistura. Como é que eu faço? Eu venho aqui e jogo água. Jogo um volume bom de água. O que é que eu faço? Fecho esse recipiente e vou sacudir. Sacudo. Ai, que legal, né? Então, vou sacudir esse recipiente de modo que a água penetre aqui nessa mistura e extraia o etanol. Solubilize o etanol para si, né? Traga para si o etanol. Então, o que vai acontecer no final das contas, né? Depois que eu fizer essa experiência? Eu vou ter uma mistura heterogênea, onde, né, eu vou ter a água aqui embaixo,
mais etanol. E aqui em cima, a gasolina. Certo? Então, o etanol vai se solubilizar na água, né? Eu vou usar a água para extrair o etanol da gasolina. Por conta do quê? Por conta dessa questão da solubilidade. O etanol é extremamente solúvel em água, a gasolina não. Então, aqui de novo eu estou pensando nas diferenças, gente. Né? O etanol vai passar para a água, né? E a gasolina vai ficar sozinha. Olha lá. Certo? Então o legal da brincadeira, né? Como é que eu consigo, a partir de uma simples extração, calcular o teor de etanol na gasolina? Se houver uma redução de 25% do volume final da gasolina, né? Então, antes o volume da gasolina mais o álcool era esse aqui, ó. Porque você tinha a gasolina mais o álcool. Aí eu extraí esse álcool com água. E o que aconteceu? Quando eu meço o volume final de gasolina, o que nós vamos ter no volume final da gasolina? Se esse volume for 75% do volume inicial, então a gasolina está ok. Está dentro do que pede a especificação. Eu estou supondo que é 25, eu não me lembro agora quanto que é, né? Mas é por regrinha de 3. Vamos supor que o volume inicial da gasolina tinha sido 100 ml. 100 ml corresponde a 100% do meu volume. Aqui eu tenho pintado em vermelho gasolina mais etanol. Depois que eu fiz o processo de extração da gasolina, quer dizer, do álcool, do etanol, o volume da gasolina diminuiu, porque ficou o volume dela e somente dela, o etanol foi extraído. Então vamos supor que o volume final tenha ficado 75 ml. Isso corresponde a X%. De cabeça, X é igual a 75% de gasolina. Certo? Portanto, 25% de etanol, que é o que foi extraído. Então, com uma regrinha de 3 simples, eu acho o teor de etanol na gasolina. Na verdade, eu vou achar o teor de gasolina nela mesma, né? E aí eu desconto de 100% para achar o teor de etanol. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu como é que a gente faz, o que é o processo de extração? Gente, esse processo ele é muito utilizado dentro do laboratório químico para as mais diversas aplicações, né? Então aqui um outro exemplo que o tio pode mostrar para vocês é isso aqui, ó. É a extração do bromo na água de bromo, né? Então a extração é em geral o processo que se utiliza em um líquido, em que se utiliza um líquido que consegue retirar, extrair um componente de uma mistura. Por exemplo, a água de bromo é uma água que contém pequenas quantidades de bromo em solução. Agitando-se a água de bromo em clorofórmio e deixando-se o conjunto em repouso, formam-se duas camadas líquidas. A inferior contém bromo dissolvido em clorofórmio e a superior contém água praticamente sem bromo. Dizemos então que o clorofórmio extraiu o bromo da água, né? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, gente? Olha, quando a gente olha... Opa! Tá vivo! Tá vivo! Quando a gente olha para a água de bromo, que é uma misturinha de água, que tem essa estrutura aqui, ó, água mais bromo. O bromo é o que, gente? Ó, é uma molécula diatômica, né? Opa, não tem esses dois aqui não. É uma molécula diatômica, portanto, ele é apolar. Ele se solubiliza em água? Sim, muito pouquinho, mas se solubiliza. Ó, a água é extremamente polar. O bromo é extremamente apolar, né? Como esses átomos são grandes,
Quando a gente pensa na interação entre uma molécula de bromo e outra, né, as forças de London até que são relativamente consideráveis, né? Então, o bromo ele se solubiliza levemente em água, tá? Um pouquinho, mas se solubiliza. Como é que é o processo de extração pensando? Como é que eu extraio? Como é que eu consigo separar a água do bromo? Né? Pensando no quê? Pensando na diferença de solubilidade. Né? O que acontece? Se o bromo é apolar, o que vai acontecer se eu jogar aqui um solvente apolar? Por eles terem a mesma característica de polaridade, né? Quando eu jogo um solvente apolar aqui qualquer, esse solvente e balanço, né? Sacudo. Quando eu sacudo isso aí, o que vai acontecer? O bromo vai se solubilizar nesse solvente, que no caso o camarada ali no exemplo colocou o cloroforme. O cloroforme a gente sabe que é bastante apolar, né? Então o bromo passa para esse solvente apolar, ou seja, ele é extraído da água. Ocorre o processo de extração. Frequentemente a gente faz isso dentro do laboratório, gente. Então você tem lá uma mistura de um composto apolar na água, né? Então se eu jogar um solvente apolar, eu extraio ele de lá, né? Ele é mais solúvel nesse composto apolar do que na água. Então, obviamente que ele vai passar a ser solubilizado pelo solvente apolar. Tá claro isso, gente? Então, quando eu deixo esse conjunto em repouso, o que vai acontecer? Naturalmente, né, vai haver uma decantação. O clorofórmio não se mistura com a água, são solventes de natureza diferente, né? Um é polar e o outro é apolar. Aí o que vai acontecer? A inferior você vai ter o bromo mais clorofórmio. E na superior você vai ter a água separada da mistura inicial. Aí eu posso colocar isso aqui num funil de separação, né? Eu posso colocar essa mistura num funil de separação, decantar, né? Esperar essa mistura decantar. Aí eu retiro o bromo mais o clorofórmio aqui com a torneirinha e a água fica. Gente, tá claro? Esse processo ele é muito importante no laboratório. A gente usa muito o processo de extração. Quem trabalha com química mesmo de verdade, utiliza extração o tempo todo, tá? Muito bem. Outro processo que é muito utilizado e é extremamente poderoso para separar, talvez seja o processo mais poderoso, o processo físico mais poderoso de separação, é a cromatografia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, e aí é claro que o tio não vai ficar falando de cromatografia aqui o tempo todo, vocês vão ter cromatografia lá na orgânica, um pouquinho. Vocês vão ter cromatografia comigo em análise instrumental. Pelo menos um mês nós vamos ficar falando só de cromatografia. Mas só para vocês terem uma ideia. Então eu não vou entrar nessa questão da cromatografia, mas vamos falar aqui só um pouquinho sobre ela, né? A cromatografia tem vários tipos. As principais são essas daqui, ó. CCD, a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida. Tem cromatografia em papel, tem cromatografia supercrítica, tem uma série de outras cromatografias por aí afora, mas as três principais são essas daqui, tá? Qual que é o princípio que está por trás da cromatografia? O princípio é o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho uma mistura de dois componentes, componente X, aí ó, o tio vai fazer com corzinha, X e componente Y.
Tenho esses dois numa mistura homogênea, ok? O que que acontece? Quando eu passo essa mistura XY por meio de um meio que normalmente é sólido, né? Eu empurro essa mistura por meio de um pó, por exemplo, um pó sólido, um sólido, que eu chamo de fase estacionária. Certo? Quando eu passo essa mistura XY por esse pó sólido, e aí eu tenho que empurrar essa mistura aqui nesse sólido, né? Então vamos pensar aqui na substância X e Y entrando aqui pode ser um caninho cheio de sólido, que eu vou chamar de fase estacionária. E aí eu empurro essa mistura. Como é que eu posso empurrar essa mistura? Pode ser com gás, por isso que a gente chama cromatografia gasosa, ou pode ser um líquido que vai empurrar essa mistura aqui, ó. Por isso que eu chamo de cromatografia líquida, né? Então, o líquido ou o gás que vai empurrar essa mistura dentro desse caninho com sólido, eu chamo de fase móvel. Tá bom? Aí o que vai acontecer? O líquido, vamos pensar num líquido, tá? O líquido empurrando essa mistura por meio de um tubo recheado de sólido, que eu chamo de fase estacionária, cada componente da mistura vai ter uma interação diferente com o sólido que está lá dentro da minha coluna. Então, eles vão migrar com velocidades diferentes por dentro desse tubo. Então vamos supor que o componente X interaja muito fortemente com a minha fase estacionária. O que vai acontecer à medida que a minha fase móvel empurra essa mistura? O X demora para percorrer essa coluna, então ele vai ficando para trás. Já o Y, vamos supor que ele tem uma interação química muito fraquinha com a minha coluna, né? Então, à medida que eu vou aplicando a fase móvel aqui, ó, o componente Y vai andando na frente. Ele percorre rapidamente essa coluna porque ele não interage com o meu sólido. Então, toda a cromatografia, todas elas, seja ela qual for, e aí, claro, depois vocês vão ter oportunidade de estudar cada uma das técnicas, todas elas estão baseadas no mesmo tipo de princípio. Você tem uma fase estacionária que tende a segurar os componentes da mistura, uma fase móvel que tende a tocar ou a empurrar os componentes da mistura. Cada componente vai interagir de uma forma diferente com a minha fase estacionária, portanto, cada um vai migrar por meio desse tubo com velocidade diferente. Aí, como essas velocidades são diferentes, eles vão se separando naturalmente. Esse é o princípio da cromatografia. Não vou falar do nome, nada disso, da onde que vem, para onde que vai, porque isso nós vamos ter, lá na análise instrumental, nós vamos ter um mês de cromatografia, então esse não é o caso. Tá? Mas é uma técnica poderosíssima de separação. A cromatografia gasosa, para vocês terem uma ideia, ela tem a capacidade de separar misturas com até 200 componentes. Então, misturas altamente complexas podem ser separadas por meio de cromatografia, certo? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente sempre comentar é que é o seguinte, né? A gente está falando um pouquinho sobre métodos físicos de separação. A gente não está trabalhando com métodos químicos que nos auxiliam também no processo de separação de misturas, né? Então, todos esses métodos que a gente está vendo são métodos físicos, tá? Eles não conseguem fazer tudo, né? Então, por exemplo, você tem uma mistura de ouro mais cobre, né? Então você pega essa aliança aqui, ela é feita de ouro 18 quilates. Então é uma mistura de ouro mais cobre, numa dada porcentagem, eu acho que é 75% de ouro e 25% de cobre, uma coisa parecida com isso.
A pergunta é, por meio desses processos que a gente já viu, como é que a gente pode separar o ouro do cobre? Né? Então, daria para fazer essa separação por meio da destilação. Se você pegar, por exemplo, o cobre deve ter um ponto de ebulição bem alto, o ouro também, um ponto de ebulição bem alto. Qual que é o ponto de ebulição deles? Não lembro de cabeça, não tem importância isso aqui agora, né? Mas vamos supor que o ponto de ebulição do cobre seja 2.000 graus Celsius e do ouro seja 3.000 graus Celsius. Estou inventando aqui, tá? Então, por destilação fracionada daria para separar, né? Eu promovo o aquecimento, o cobre vai embora primeiro e o ouro fica, né? Porque a diferença entre eles é muito grande. Então, daria para fazer por aí, teoricamente, né? Eu nem fui atrás dos números para saber se daria, se é próximo o ponto de ebulição. O fato é que eu estou gastando vela com defunto ruim. Né? Não há necessidade de eu fazer uma destilação simples de compostos numa temperatura tão alta. Né? Existem outros processos que não são esses que eu expliquei, né? Porque se você for parar para pensar, qual dos métodos que nós vimos que consegue separar o ouro do cobre? Né? É difícil. Dá para separar decantando? Não, eu posso decantar a minha aliança aqui, ó, ficar olhando para ela decantando aqui a eternidade, que não vai separar o ouro do cobre. Né? Dá para separar por filtração? Não. Dá para separar por qual processo? Daria por destilação fracionada, destilação simples, talvez, né? Olhando para o ponto de ebulição. Mas estou gastando vela boa com defunto ruim, não é o caso, não vou usar uma temperatura gigante para separar um elemento do outro, né? Um metal do outro. Existem outros métodos químicos muito mais vantajosos para separar, certo? Então aqui no caso, para esse tipo de mistura, talvez não seja adequado fazer os clássicos métodos físicos de separação, tá? Eu vou gastar muita energia para separar um metal do outro, né? Então, algumas poucas reações químicas daria para a gente fazer aí a separação de um metal do outro, certo? Daria para solubilizar isso aqui, talvez aí numa água régia, e aí depois pensar lá em qualitativa, em algum método para separar o ouro do cobre. A gente sempre acha métodos de separação. Eu não vou ficar adentrando nisso agora, porque não é o caso. Vocês vão ter aí um momento para isso. Ok, gente? Então, é importante que vocês entendam que tudo que a gente estuda, existem limitações, né? A gente não está aprendendo a fazer mágica, a gente está aprendendo técnicas de separação e elas são limitadas. E é aquilo que eu já falei para vocês, na vida real, né, na vida teórica tudo é lindo, na realidade, quando você vai para o laboratório, tudo é mais difícil. Então você vai, como é que eu separo lá a água de uma areinha fina? É só filtrar. É só filtrar como? Vai lá tentar filtrar para você ver. Né? Não é bem assim. Vai lá tentar filtrar a água barrenta. Você filtra uma vez, continua barrenta, mas você vê que fica bem menos barrenta do que a anterior. Você filtra de novo, continua barrenta. Você filtra de novo. É assim. Vida de laboratório não é fácil para ninguém, não. Né? Então, a vida real ela é muito mais complicada do que na teoria aparentemente é. Certo? Tá claro isso, gente? Então, nós vimos aqui, relembramos alguns dos principais métodos de separação de misturas. A cromatografia, para você ter uma ideia, né? Aqui eu acho que é interessante já aproveitar que o que a gente está falando de cromatografia, dá para a gente fazer no ensino médio um ensaio de cromatografia para os meninos verem. Você quer ver? Ó? Então, você pegar, por exemplo, um sistema desse tipo assim, ó. Pega uma bacia e coloca, por exemplo, aqui, ó, dentro da bacia, uma fase móvel. Aí você pode escolher aqui a água mais etanol. Ou pode ser só água, pode ser só etanol. Você tem que fazer os testes para ver,
né? Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer com os meninos era o seguinte: essa água mais etanol é a fase móvel. Aí eu vou pintar, vou fazer de preto, tá? Um giz de lousa, certo? Giz comum. Você pega o giz, ele é meio assim, né? Olha lá, você pega o giz e mergulha ele dentro dessa bacia com solvente. Tá aqui o giz. Muito bem. E aí você lembra lá da aula de artes? Pega uma canetinha verde, que nem essa daqui. O verde é feito, ele é uma mistura de duas cores, né? Do amarelo com o azul. Então, o camarada que construiu essa canetinha, para fazer o pigmento que está aqui dentro, o pigmento verde ele é fruto do amarelo mais o azul, certo? Então, você vem, antes de colocar o giz aqui, você pinta de verde aqui, ó. Faz uma bolinha no giz assim, ó, do jeito que eu estou fazendo, certo? Só que antes de colocar na bacia com a fase móvel. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu mergulho o giz aqui, deixo ele de pezinho, aqui, ó, por capilaridade, a fase móvel vai percolando aqui a coluna, né? Vai subindo a coluna. Que nem quando você está andando na chuva, a tua calça molha lá embaixo e aí esse molhado vai subindo, né? Então, vai subindo por capilaridade. Tudo bem? Ou seja, a fase móvel vai subindo na fase estacionária. O que acontece depois de um tempo, depois de uns minutinhos? Você percebe que a fase móvel atinge essa minha amostra, que é uma mistura de dois componentes, um pigmento azul com pigmento amarelo. E aí depois de um tempo, você começa a perceber umas manchas aqui, ó. Você vai perceber, por exemplo, uma mancha azul aqui em cima. Essa mancha verde desaparece. Você vai perceber uma mancha azul aqui em cima. E eu não tenho canetinha amarela. Deixa eu ver se eu acho aqui. E uma mancha amarela mais embaixo. Ou o contrário, né? Vai depender de quem interage mais. Ah, eu não tenho amarelo aqui. Eu vou usar o laranja mesmo, né? E uma mancha amarela aqui embaixo, né? Então pensa que isso aqui é amarelo. Então o que a gente percebe nessa brincadeira singela? A gente usou um método chamado de cromatografia para separar uma mistura como essa daqui, uma mistura homogênea, que é um pigmento verde. A gente separou o pigmento azul do amarelo. Tá claro isso, gente? Claro que isso aqui é uma grande brincadeira para fazer em sala de aula, mas é uma cromatografia, né? Cromatografia em giz, certo? Onde a fase estacionária é o giz. Fase estacionária, na verdade, no final das contas, a gente pode escolher uma infinidade delas, ok? Bom, gente, então eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo no coração e até a próxima atividade.